Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa revisão e dicas para a avaliação de 40 pontos que se aproxima. Então, especificamente, a prova dessa disciplina, no caso de Educação Musical, Possibilidades para a Inclusão, ela vai ser no formato online e estará disponível pelo Avalia. Então, a gente tem que localizar lá o ícone do Avalia, clicar nele para conseguir visualizar essa avaliação, né? Então, um link aí para vocês. Vai ser de 20 a 26 do 3, a primeira e segunda chamadas já compreendidas nesse intervalo. Não precisa agendamento, apenas iniciar a avaliação. Lembre-se de ter o slide dessa aula disponível, o documento e o decreto, qualquer coisa que for pedido para que vocês verifiquem, né, além do guia de estudos. Ah, formato online é tranquilo, eu não preciso estudar. Precisa para que você não fique muito perdido no conteúdo e também para que você possa direcionar melhor e otimizar seu tempo, né, gastar menos tempo nas atividades, principalmente nas questões discursivas. E a não realização até essa data de 26 de 3 de 2025 implica na ausência e atribuição de 0 na nota para essa etapa avaliativa. Então, no caso dessa, diferente das atividades que a gente faz no ambiente, não tem como fazer fora da data. Ou seja, não fez, é nota 0. Provavelmente, por conta disso, muita gente fica de prova final. Então, atentem-se aí. O horário que vai ser o horário da escolha de vocês, né? Eu peço para que não coloquem no horário, no caso dessa disciplina, que é um horário muito tarde ou aquele horário que você não rende tanto, pelo fato de ter questão discursiva e algumas questões que são mais interpretativas mesmo do que a resposta especificamente no nosso guia de estudos, como, né, no caso, a disciplina de educação musical. Eu vou voltar aqui para falar da unidade 1, né? Lembrando que tudo que a gente vai fazer revisão nesse momento não quer dizer que vai cair para você. O nosso banco de questões, ele faz um sorteio. Então, pode ser que eu fale muito da unidade 1 e muito da unidade 3 e não caia para você tanta questão daquela unidade específica quanto para um outro colega, porque é um sorteio de questões. Então, no caso da unidade 1, o que a gente vai direcionar? A gente vai direcionar nossa leitura para as políticas públicas voltadas para a inclusão. E principalmente algumas terminologias específicas que a gente vem falando ao longo das aulas. Por exemplo, AEE, quer dizer Atendimento Educacional Especializado. Então, segundo o texto da Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, a definição de estudantes público-alvo da educação especial, que é o EPAE, o atendimento educacional especializado, ele deve ser oferecido, prestem atenção, obrigatoriamente nas redes de ensino. Então, é um direito, mesmo que tenha, às vezes, um caso, né, que esse caso remeta aí um apoio, né, vamos colocar aí um autista, ele, além do direito do apoio, né, deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino esse tipo de atendimento. Porém, ele é facultativo para o estudante. Então, ou seja, a família tem essa condição, né, essa oferta, mas não pode obrigar, porque se obrigar, aí deixa de ser inclusão. Então, a frequência desse atendimento educacional especializado, ela é um direito que o aluno pode exercer ou não, vai depender muito da família. Né? O ideal é que ele frequente, mas às vezes a família não pode levar, ou por algum motivo ela não quer aquele atendimento, então a gente não pode fazer recusa, né? E nem forçar por causa dessa questão do direito, né? Do cidadão. E caso fosse obrigatório, então, a gente podia entender como uma ação discriminatória, por ser uma diferenciação pela deficiência, por isso que a gente não pode obrigar. É igual uma aula de reforço, né? Os alunos que não estão indo muito bem naquela determinada disciplina, eles têm o direito a ter aula de reforço, mas a gente obriga? Não, é um convite. Aqui é o mesmo caso. E além disso, o atendimento educacional especializado, ele não se destina exclusivamente a estudantes com deficiência, ou seja, ele é muito útil na escola porque ele pode ser também para todos os estudantes, né? Às vezes a pessoa está passando um determinado problema familiar, um falecimento, uma separação de pais, alguma coisa que está tendo uma dificuldade muito grande, né, da família lidar com aquela questão, então pode procurar o atendimento educacional especializado e eles vão estar fazendo as orientações necessárias, né, agendamento, para que essa família tenha esse respaldo, tá?
Isso é um direito agora das escolas. No caso do guia, o que que é importante a gente ver, né? Dar uma olhadinha em alguns conceitos referentes, por exemplo, a deficiência mental, que a gente discutiu aqui nas aulas e tem no guia de vocês, né? O que que é a deficiência mental? Né? Ela é um quadro psicopatológico que diz respeito às funções de cognição. Todavia, tanto os outros aspectos estruturais quanto também os de instrumento podem ser alterados. Então, o que caracteriza mesmo que uma deficiência ela é mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. E a delimitação e compreensão das dificuldades pode ser feito a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas. Esse decreto, gente, é importante que você abra ele aí numa página do seu material de apoio para essa avaliação. Por quê? Porque a gente não vai decorar decreto, né? Decreto, a gente não está fazendo direito aqui. Então, o importante é a gente conhecer. Então, para que você não fique perdido, às vezes, numa questão, é importante que você baixe esse decreto ou você abra ele online para que você possa fazer alguma pesquisa necessária, que pode cair alguma questão sobre esse específico decreto de 5.296 barra, aqui está 2004, né, mas a gente tem outras atualizações, é claro. Em seu artigo 4º, define como pessoa portadora de deficiência, dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência e consolida as normas de proteção e da providências. É considerado portador de deficiência o que se enquadra nas seguintes categorias. Então, o que que é considerado deficiência? A deficiência física, que pode ser uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. E aí a gente tem um monte de nome parecido, né? Que é paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tudo com gia, zia, são várias nomenclaturas, né? Que pode ser uma amputação, por exemplo, ou ausência mesmo de um membro, uma paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida. Lembrando, para não fazer confusão, gente, a deformidade congênita é aquela que a pessoa nasce. E ela pode ser, por exemplo, auditiva, ela pode ser visual, né? Então, o sujeito já nasce cego. Agora, a deficiência adquirida, o que que quer dizer? Vamos supor que uma pessoa tenha a visão aparentemente normal, né, usa óculos, mas é uma visão normal, e ela sofre um acidente de trânsito, que atinge os olhos de alguma forma, o caco de vidro, e ela perde um dos olhos, né, uma da questão da visão, ela está comprometida. Então, isso é uma deformidade adquirida, né, é uma deficiência adquirida, não é congênita. Congênita é o que é de nascimento próprio. Algumas pessoas nascem com a deficiência e outros adquirem em determinada circunstância, tá? Então, exceto, claro, lembrando, né, as deformidades estéticas, a parte estética, gente, ela não vai entrar aqui, tá? Ela vai entrar aquelas que vão dificultar a mobilidade da pessoa, a condição cognitiva, né? O que vai dificultar o desempenho das funções básicas do ser humano. Então, uma deformidade apenas no sentido estético não entra aqui, tá? É bem a gente deixar claro aí. O segundo tipo de deficiência que é considerado é a auditiva, né, que pode ser também a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis da seguinte forma. Aí tem a especificação específica de 25 a 40 decibéis, é uma surdez considerada leve, de 41 a 55 é moderada, de 56 a 70 acentuada, de 71 a 90 severa e acima de 91 é a profunda. E a terceira deficiência, como a gente já falou também antes, é a visual, que é uma acuidade visual igual ou menor que 20/200 no menor olho, após a melhor correção ou campo visual inferior, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. Então, são definições que, é claro, a gente, né, conhece pelo guia de estudos também, mas é bom você ter aí o decreto em mãos para pesquisa. O outro tipo de deficiência seria a deficiência física, que pode ser uma alteração completa ou parcial do membro, como a gente já disse, né? E produz dificuldade no desempenho de funções bem específicas. A auditiva, ela pode ser aferida por audiograma,
tá? De acordo com o decreto. E a deficiência visual cegueira é igual ou menor que 0,05, ou que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,005 no melhor olho, com a melhor correção óptica, e os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos for igual ou menor que 60. E tudo está escrito no decreto, viu, gente? Aqui eu fiz só um recorte das partes principais para não ficar muito extenso. E a deficiência mental. O que é deficiência mental? É o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 e limitação associada a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. O que é uma habilidade adaptativa, né? É aquilo que você tem que adaptar para que a pessoa consiga fazer as noções básicas do indivíduo, do dia a dia, da atividade diária. Seria comunicação, o próprio cuidado pessoal, né, escovar os dentes, comer sozinho, né, então se precisa de ajuda, a utilização da comunidade, utilização dos recursos da comunidade, a saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer, trabalho. E o que é a deficiência múltipla? A múltipla, como o nome já está falando, seria a associação de no mínimo duas deficiências ou mais. Então, por exemplo, a pessoa teve um acidente e ela perdeu uma parte do braço e uma visão ficou comprometida. Então, ela tem a visual, né, deficiência visual adquirida, e também a deficiência física. Então, são duas, então a gente chama de deficiência múltipla, tá? O termo condutas típicas também pode aparecer em alguma questão, né? Ele é uma diversidade muito grande de leituras diagnósticas e impossibilita que sejam discriminados alguns pontos muito importantes. Então, tanto criança como com quadro grave mesmo de neurose, ou aquelas psicóticas ou autistas, podem ser considerados também como portadores de conduta típica. A unidade 2, nossa, o braille, né, quem já fez aí o exercício viu que não é tão fácil, né, da gente identificar os sinais, a localizar os símbolos, né, como que a gente vai fazer para essa avaliação. Fiquem tranquilos que além da questão de estar consultando o guia, vai cair mais questões relativas na parte um pouco mais superficial, né, por exemplo, a gente viu a importância, né, de seguir uma regra, de cima para baixo, e da esquerda para a direita, assim como a gente escreve. Então, a numeração correta dos pontos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é muito importante para a gente fazer a localização e a combinação de pontos. Caso a gente faça a leitura assim, a gente erra tudo, né? Então, lembrar, né, o que é o braille, a importância dele, e principalmente essa questão da leitura, não precisa decorar, apenas lembrar, né, o que é braille, né? A combinação desses 6 pontos que compõem a cela, e é formado por 2 colunas de 3 linhas de pontos. A localização é dada de cima para baixo, da esquerda para a direita. E cada combinação de pontos em relevo forma uma determinada letra, um determinado sinal, um código musical, uma figura musical, que é o nosso caso, né? Um intervalo. E às vezes a gente tem várias combinações específicas, né, de grupinhos, geralmente separado por tracinho, para indicar, às vezes, um único ritornelo, ou um sinal de oitava, né, como a gente viu. Mas se você ficar com dúvida, é só assistir o passo a passo do ciclo 2, que eu explico bem mais detalhado aí sobre a musicografia Braille. E a unidade 3, né, ela vem fechando, né, essa parte dessa atividade, que é focar nos educadores e educação inclusiva, na página 69, os caminhos e desafios para o professor e a psicomotricidade e educação musical. Não vai especificamente ter uma atividade idêntica do guia lá e pedir para vocês falarem a respeito, não. Vai ser mais uma parte, digamos assim, de reflexão. Então, vocês prestem atenção no anunciado da atividade. Se falar assim, como você transformaria essa atividade X, né, que você está trabalhando no ritmo, numa atividade realmente inclusiva, caso você tivesse um deficiente auditivo. É mais ou menos isso. Então, você vai pensar o que você faria de interessante, e lembre que se pediu para uma atividade ser inclusiva, você não vai simplesmente fazer uma atividade de música, uma atividade de pulso e descrever ela, não é isso, tá? Se tiver um quadro comparativo, por exemplo,
leiam a descrição de cada coisa para poder escrever realmente. Não tenham preguiça de escrever, tá? Coloquem o máximo do número de linhas possíveis, dependendo do enunciado, porque a questão discursiva vale bastante ponto. E deixar ela em branco, perder aí, às vezes, até média só por ter deixado de fazer. Por quê? A questão objetiva, a gente não tem meio certo, né? A gente não tem como acertar a metade, ou, né, perder meio ponto, não existe isso. Mas na discursiva, sim. Então, muitas vezes, a discursiva salva a nossa avaliação e a média da atividade por conta disso, tá? No caso da inclusão, né, prestem atenção, no enunciado, por exemplo, você está falando lá como você adaptaria, para o autismo, qual que é a característica dele? Qual que é a dificuldade dele? Então, prestem bastante atenção com relação a isso, para que vocês não fiquem perdidos aí na atividade, ok? No mais, é estar com os materiais em mãos, claro, né, inclusive o decreto, ó, se vocês quiserem abrir ele na internet ou baixar mesmo o documento, vocês vão ter acesso a grande parte do que a gente acabou de colocar aqui na tela, né, claro que mais detalhado, né. Fala sobre até admissão e entrada e permanência de um cão-guia, no caso da deficiência visual. A gente não vai entrar muito em detalhe, porque o nosso objetivo não é estudar a fundo o decreto, mas sim ter ele como fonte de pesquisa. E o nosso guia, né, lá no Caminhos e Desafios para o Professor, para quem não teve oportunidade ainda de fazer a atividade do ciclo 3, tem várias atividades aqui, de dicas, né, de como eu posso fazer uma aula de música interativa, né, e de certa forma, colocar esse aspecto da inclusão, né. Prestar bastante atenção no tipo de instituição que eu trabalho, né, se for voltada para a reabilitação, então são atividades de caráter mais social, Viviane coloca muito isso. E ela coloca também na psicomotricidade e a educação musical, né, o quanto é importante a gente pensar em atividades diversas, para que esses símbolos musicais, para que a decodificação, esses alunos consigam aprender de uma forma, prazerosa, né, talvez não com o rendimento que o pai queria, né, mas que eles consigam pelo menos ter as noções básicas de símbolos gráficos, de notas, de ritmo, a importância do alto relevo, a gente viu alguns exemplos aqui no caso da deficiência visual, se ele tem a deficiência visual, ele tem que passar a mão tem alguma coisa tátil para que ele consiga visualizar como é uma clave de sol, ele não vai saber como é uma clave de sol, se ele não colocar a mão e fazer exatamente aquele formato da clave de sol, no chão, usando um barbante, usando uma cola alto relevo. Então, fiquem atentos com relação a essa didática, independente de já ter experiência ou não na área, porque aqui no próprio guia a gente tem várias atividades como exemplo, né, de como a gente poderia estar transformando aquele conteúdo numa didática, musical inclusiva, ok? No mais, eu desejo a todos uma excelente avaliação, boa sorte, um abraço e até a próxima.